Bom dia, bom dia. Hoje o tema da nossa escola bíblica foi a Bíblia Sagrada como manual da família. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Está em 1 Timóteo 5:8. Então esse é o tema da lição da escola bíblica de hoje. Temos que cuidar da nossa família. Aí o que vamos conhecer mais sobre essa lição? O destaque da presente lição é a palavra de Deus como luz, guia e referência maior para a formação e o cultivo de um ambiente familiar saudável e propício ao crescimento e amadurecimento de cada membro, contribuindo assim para que cada família seja um agente de testemunho cristão perante a sociedade. O manual orienta marido e mulher. A nossa carta magna é a Bíblia Sagrada, e onde Deus estabeleceu as leis que regem o casamento e a família. Todos que querem preservar o seu equipamento deverão ler e seguir o manual de instruções sobre a pena de danificar o seu produto. Então, nós temos que conhecer a Bíblia para podermos ter uma família sólida e edificada. Ensino para o marido. Cada marido deve amar sua mulher e não a tratá-la asperamente. Uma coisa áspera é a que não ouve polimento. A grosseira é o câncer que devora o amor. Então, quando o marido não trata bem a pessoa, é com agressividade, maltrata com palavras, com agressividade, é um câncer que destrói o amor que existe nesse casamento. O ensino para as mulheres. A mulher deve ser submissa ao seu marido como no Senhor, que está lá em Efésios 5:22 e Colossenses 3:18. Quem está com a responsabilidade da missão é o marido. Princípio da autoridade, da liderança, mas a mulher é ajudadora, administradora do lar, educadora dos filhos. Então a mulher ela deve respeitar o seu marido, pois ele foi colocado como líder no lar, como Cristo é o cabeça da igreja. Mas isso não quer dizer que porque ele é o cabeça, ele tem que pisar na mulher. Eles têm que andar junto, em comunhão, em diálogo, os dois. Ensino para o casal. Marido deverá pagar à mulher o que lhe é devido, e da mesma sorte a mulher pagar ao marido, suprindo as necessidades sexuais, sem esquecer que estamos falando daquilo que é legítimo perante a Bíblia. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, nem o marido. Um pertence ao outro e nenhum tem direito de rejeitar um ao outro. Então tem que andar os dois juntos. A Bíblia diz que deixará pai e mãe e se unirá à mulher e formará uma nova família. O manual orienta pais e filhos. A Bíblia está recheada de instruções de como os pais devem criar e educar os seus filhos na admoestação do Senhor e também de como os filhos devem se comportar perante os seus pais, respeitando-os, honrando-os e aceitando a disciplina que farão cidadãos fortes e sadios na sociedade. Hoje nós temos lares destruídos, filhos que não respeitam o pai, pai que não respeita a esposa e nem os filhos, porque eles não estão alicerçados no manual que é a Bíblia. A Bíblia é a orientação para o jovem quando começa o namoro, quando casa, ficam noivos, quando casam e quando começam a vir os filhos. A Bíblia é esse manual de ensinamento para que essa família seja uma família alicerçada, para que tenha filhos obedientes, para que eles se tornem pais, homens que honrem sua esposa e nos seus filhos. Ensino para os pais. Ser amigo dos filhos é muito legal e saudável, mas lembrem-se que antes de serem amigos, são pais e o papel do pai é criar, educar, proteger e prover a disciplina. Quem trata os filhos só com amigos anula e ofusca a responsabilidade dos pais. A Bíblia diz que é ensinar a criança no caminho que deve andar, não é, viu? Temos que ensinar a criança no caminho que deve andar, que está lá em Provérbios 22:6. Ensinos para os filhos.
Nem todos são casados, nem todos são pais, mas todos são filhos. Os filhos deverão obedecer em tudo aos seus pais, pois isto é agradável diante do Senhor. A obediência é um princípio e não se quebra princípio. Também é um plantio. Quem não obedece não pode esperar a obediência. Então nós temos que obedecer. Filhos e pais respeitosamente. Existem muitos filhos órfãos de pais vivos, pais ausentes e negligentes, não os acompanham nos seus estudos, não sabem o que eles estão precisando, não os ouvem. Os filhos criados com amor, carinho e atenção, geralmente são bondosos, não se perderão no mundo degradado e desaprovado. E o amor chama a obediência. Hoje nós vivemos no século XXI, na geração das tecnologias. Então os filhos, os pais se trancam no quarto, cada um com o celular, e os filhos nos seus quartos, cada um com o celular. E os pais não acompanham o que os filhos estão vendo. Não há um diálogo entre pai e filho. Não tiram tempo para conversar, para brincar com seus filhos. O manual orienta para uma família sólida. A família sólida é aquela que tem consistência, que é durável, estável. Ela é edificada na rocha, por isso é segura. Ensino para uma vida duradoura. O casamento não tem prazo de validade. Quem não segue a Bíblia não tem garantia das suas promessas, pois ela ensina a indissolubilidade. Quem não suporta um ao outro prova que não tem amor no coração. Então, aqui está os fundamentos para uma família sólida na palavra, seguindo o manual que é a Bíblia. Ensinos para uma vida familiar estruturada. Famílias estruturadas não é porque não tem crise, mas porque as crises são vencidas, as barreiras são ultrapassadas. Não é porque não tem ventos contrários, tempestade e enxurrada, mas tem um alicerce que lhe dá sustentação, porque estão edificadas sobre a rocha que é Cristo, que está lá em Mateus 7, do 24 ao 27. Não é porque não tem conflito, discussões, discórdias. São superados com sensatez e prudência. Os conflitos não podem se tornar uma coisa normal no casamento, mas fazem parte do relacionamento conjugal. Acalmem-se. Então, há conflito, mas tem que ser resolvido no diálogo, não nas brigas, nas agressões, nos gritos. Ensina-nos para uma vida familiar de testemunho. O nosso testemunho de vida comprovará a nossa união conjugal e a nossa harmonia familiar vai refletir para as outras pessoas. O relacionamento será espelhado para muitos. Muitos espelharão nos casamentos sólidos, nos casamentos que estão alicerçados na rocha que é Cristo. E os filhos se espelham nos pais quando eles são coerentes, com pais amorosos, que há um diálogo entre pai e filho, e eles serão também uns bons pais. Sempre discutiremos as nossas diferenças e resolveremos as nossas divergências longe dos filhos e das outras pessoas. Não tem que diferenças há. Às vezes há uma discordância, mas temos que sentar e conversar, marido e mulher, para que não haja contendas e os filhos não vejam aquelas discussões. Sempre ser com uma voz suave, resolvendo tudo dentro da palavra. A família sólida é aquela que tem consistência, que é durável, estável. Ela é edificada na rocha, por isso é segura. Quando tiver que resolver algum conflito, façamos com educação, respeito, verdade, voz baixa e em lugar reservado ou apropriado, e sempre respeitando o ponto de vista contrário aos nossos. E, se possível, chegarmos a um consenso sem briga. Conclusão. Tendo a palavra de Deus como um guia na formação, cultivo e vivência familiar, ainda que não seja possível a vivência familiar em um ambiente totalmente isento de problema. Contudo, é possível desfrutar de bênção da presença, providência, proteção e do socorro de nosso Senhor Jesus Cristo em todo o tempo. Então, para que haja uma família
alicerçada na rocha, nós temos que seguir os princípios e o nosso manual para esses princípios é a Bíblia Sagrada. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Leia a Bíblia, busque no Senhor Jesus. Se você não é convertido, mas não impede que você procure uma igreja próxima da sua casa e vá para a escola bíblica dominical, que lá você vai conhecer mais da Bíblia, você vai conhecer mais desse manual que ensina como ser uma família edificada na rocha. E essa rocha é Jesus Cristo de Nazaré. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Que Deus nos abençoe. Compartilhe os meus vídeos, se inscreva no meu canal, que todos os dias eu tenho vídeo falando da mensagem de salvação, que é a palavra do Senhor.